como uma xícara de café ajudou a resolver o caso de uma moça que já estava há 48 anos sem respostas. Ela e o marido tinham acabado de casar, se mudaram para um novo apartamento, só que nesse apartamento ela reclamava que sentia que estava sendo observada por alguém. E ela realmente estava sendo observada e infelizmente tiraram a vida dela. 46 anos depois, em 2022, a polícia finalmente chegou até o cara que fez isso. Bora ver então como tudo aconteceu e como usaram uma xícara para botar o culpado na cadeia. Eu sou o Thiago Santos, você é muito bem-vindo aqui no canal. Se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de me ajudar deixando o teu like aqui embaixo. Bora pro caso. Esse caso foi por muitos anos considerado o caso mais misterioso de Lancaster, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Lindy Sue Bickler tinha 19 anos de idade quando ela se casou com o Philip Bickler, de 24 anos de idade. Um resuminho rápido aqui da vida dela: ela nasceu em 31 de janeiro de 1956 em Lancaster, na Pensilvânia. Ela morava com os pais. Ao redor dos 6 anos de idade, os pais dela se separaram e ela continuou morando com a mãe. E de uma forma geral, ela teve uma infância normal, morando lá na cidade de Lancaster. O mais doido em toda essa história é que o cara que tirou a vida dela anos depois, a polícia descobriu que cresceu muito próximo dela. Ele morava a menos de 2 quilômetros da casa dela. E eles até estudaram na mesma escola. Mas a gente já fala dele mais pra frente. Bom, ela foi crescendo e já quase na idade adulta, terminando a escola, ela conheceu o cara que viraria o marido dela. Ele era alguns anos mais velho, 5 anos pra ser exato, e a gente encontra relatos de que o relacionamento deles foi muito intenso já. No começo, eles se aproximaram de uma forma bem rápida e se casaram em 1974. Ela com 19 anos e ele com 24. Eles se mudam para um complexo de apartamentos chamado Spring Manor, no subúrbio de Lancaster. O apartamento deles não era grande e era perfeito, para um casal que estava começando a vida. O Philip estudava arte em uma universidade que ficava ali perto e ele também trabalhava em uma locadora de carros. E a Lindy, em junho de 1975, começou a trabalhar em uma floricultura que ficava a 15 minutos mais ou menos de carro de onde eles moravam. Era tudo perto ali. E assim eles foram seguindo a vida de casal. Só que alguns familiares relataram que a Lindy reclamou de algumas coisas ali dessa região. A principal delas, que eu já falei aqui, é que ela falava constantemente que tinha a sensação de alguém estar observando ela em casa. Tinha 2 tios dela que moravam bem perto, que contaram que ela comentou sobre isso várias vezes com eles. E até ela contou que em uma dessas vezes ela viu uma pessoa, um cara, observando ela pela porta do apartamento. Ele estava olhando diretamente para ela. Então, apesar de ser um lugar que era bem perto ali de onde eles trabalhavam, era muito bom de morar, tinha esse ponto aqui que deixava ela muito insegura. Ela até comentou isso com o Philip, com o marido, Só que provavelmente por questões de grana mesmo, eles estavam começando a vida de casal, eles não tiveram condições de se mudar imediatamente para um lugar melhor. O Philip precisava ficar trabalhando até mais tarde, em alguns dias, e justamente foi isso que aconteceu no dia 5 de dezembro de 1975. E é aqui que entra na história aqueles 2 tios dela que moravam perto de onde eles moravam. Esses tios sabiam que ela estava bastante insegura nos últimos dias, tinha medo de ficar sozinha, e são eles que encontram ela sem vida em casa. Aconteceu assim: por volta das 5h15 da tarde da sexta-feira, dia 5 de dezembro de 75, a Lindy saiu do emprego dela, da floricultura. Ela foi de carro até o trabalho do marido, do Philip. Segundo o jornal Lancaster Online, lá de Lancaster, ela foi para lá para pegar o salário do marido e depois foi descontar um cheque. Depois disso, ela foi até um mercado, gastou $46 em coisas para casa, comida e tal, pegou 4 sacolinhas e aí foi para casa. Se acredita que ela tenha entrado em casa por volta das 6h30 da tarde. Ela levou as compras para dentro e começou a guardar o que tinha comprado, e é aqui que o caso começa de vez. Lembra daqueles 2 tios que moravam perto dela? Como eles sabiam que ela ia ficar sozinha naquela noite até o marido voltar, eles resolveram ir lá na casa e convidar a sobrinha para ir junto com eles assistir um jogo de basquete naquela noite. Eles chegaram no apartamento por volta das 8h42 da noite. Logo de cara, eles já estranharam que a porta do apartamento estava aberta, o que não era costume da Lindy, ainda mais naquele momento que ela estava com medo. Eles entram no apartamento, já vem alguns pingos de sangue pelo chão, tinha até na parede. Eles chamam a Lindy pelo nome, ela não responde, e de repente eles dão de cara com ela caída no chão com uma das facas utilizadas ainda nela. O tio dela relatou depois que ele nunca tinha visto uma cena dessas antes na vida, nem em filmes.
Bom, eles acionam imediatamente o 911, né, o número de emergência, a polícia é chamada, a cena toda ali é periciada e no dia seguinte legistas identificaram que ela tinha sido atingida 19 vezes. Uma das facas usadas, aquela ainda era da própria casa e tinha sido enrolado um pano ao redor do cabo dela. Mas também foi definido que foi usada uma segunda faca que não foi encontrada na cena. Provavelmente quem fez aquilo levou junto. Uma pegada de sapato, provavelmente masculino, foi encontrada também no chão. Tinham alguns objetos ali na cozinha que estavam caídos, o que indicava que tinha acontecido uma luta, e aí coletaram o máximo de evidências possíveis na cena. Mesmo que testes de DNA ainda não podiam ser feitos na época, a polícia foi muito perspicaz e tudo que foi encontrado foi arquivado. Mantiveram tudo guardado, né? Para que no futuro talvez se chegasse no culpado. Que foi o que aconteceu agora. Entre as coisas que foram encontradas, só como exemplo aqui, foram amostras de sangue seco, as roupas dela, algumas também com manchas de sangue, enfim. Como sempre nesses casos antigos, o ponto importante aqui é que a gente tá em 1975. A tecnologia da época não é nem perto de como é hoje em dia. No primeiro momento, a polícia começou a investigação e vizinhos foram entrevistados, amigos, colegas de trabalho, e os investigadores não conseguiram identificar ninguém que teria um motivo para fazer isso com ela. E nessas entrevistas, uma das únicas pistas que surgiu foi o relato de moradores que disseram ter visto um carro suspeito parado ali por perto. Segundo as testemunhas, esse carro ficou com as luzes, com os faróis ligados por um bom tempo e parado no mesmo lugar. O problema é que nenhuma testemunha soube dizer qual era o modelo desse carro, qual era a marca, nada. Então meio que foram só relatos que infelizmente não levaram a lugar nenhum. Nada da casa tinha sido levado, então claramente ou era um crime de oportunidade ou alguém que já estivesse observando ela há algum tempo, sabia dos passos da moça. E lembra, né, que ela viu um cara observando ela. E isso, inclusive, era defendido pelo próprio marido. Para ele não tinha nenhuma dúvida. Quem fez isso com ela era alguém que já estava cuidando eles há algum tempo. Bom, a verdade é que entre 250 e 300 pessoas foram entrevistadas. O marido também foi olhado de perto na investigação, só que ele estava trabalhando, tinham provas disso. Então ele foi um dos primeiros a ser investigado e também foi um dos primeiros a ser descartado. O ano vira e em 1976, no dia 5 de março de 76, uma outra mulher de 46 anos de idade, chamada Mary, foi atacada também dentro da própria casa dela em Columbia, o que fica no ladinho de Lancaster. Nesse momento a polícia pensou que o responsável pelo que tinha acontecido com a Lindy poderia ser o mesmo, mas essas desconfianças não duraram muito tempo. Só 11 dias depois, a investigação desse outro caso chegou ao autor, que era um cara de 33 anos de idade que morava em Columbia também, e que, segundo as investigações da polícia, não tinha nenhuma ligação com o que aconteceu com a Lindy. Com isso, o caso outra vez acaba voltando para a estaca zero. Até que pouco tempo depois da partida dela completar um ano, um fato novo surgiu. Quando a família dela foi até o cemitério visitar o túmulo dela, eles perceberam que ele tinha sido vandalizado. Tinta vermelha tinha sido jogada sobre o túmulo, as pedras ali tinham sido quebradas e o local estava todo bagunçado. E quem tinha feito isso? Será que poderia ser o autor ou só alguém querendo dar uma mexida ali no caso? Ninguém sabe o responsável por isso, mas o fato é que também não levou a nada. Depois disso, a polícia recebeu uma carta que no mínimo é bem estranha. Em 5 de janeiro de 1977, uma carta chegou até o departamento de polícia com a palavra urgente escrita na frente do envelope. Esse envelope é aberto e dentro tinham 2 páginas escritas à mão, supostamente escritas por quem tirou a vida da Lindy. Só que a polícia investigou essa carta, analisou ela e considerou que aquilo era na real uma pegadinha. Para tirar essa conclusão, eles usaram alguns detalhes dessa carta, principalmente o fato de que a pessoa que escreveu aquilo insistiu para que essa carta fosse divulgada em um jornal local lá da cidade de Lancaster. Essa era a condição para que o autor revelasse a identidade dele. E mais que isso, segundo a polícia, a carta tinha 2 caligrafias, ou seja, tinha sido escrita por 2 pessoas, o que não fazia sentido. Para resumir essa parte da carta, ela não foi divulgada para o público, na época pelo menos, e anos mais tarde, já no ano 2000, ela foi divulgada, mas no mesmo momento, alguns especialistas também confirmaram que ela não tinha sido escrita pelo autor. Ao longo do passar dos anos, o caso continuou sendo investigado, até médiums foram contratados para tentar chegar a um nome, algum suspeito, né? E a polícia até foi falar com algumas pessoas, interrogou criminosos ali da região, pessoas que entraram no radar deles, só que eles não tiveram sucesso. As análises de DNA foram avançando e em 1998, a polícia conseguiu retirar uma amostra de DNA de uma peça de roupa íntima da Lindy. Um DNA masculino foi encontrado e no ano 2000 ele foi inserido no CODIS, que é o banco de dados
dados de DNA de criminosos do FBI. Só que não teve nenhuma correspondência. Isso indicava então que o criminoso que fez aquilo ainda não tinha passagem pela polícia. Mais um tempo passou e no início de 2019, uma unidade da polícia de Lancaster que analisa esses casos antigos que ainda estão sem solução, enviou o DNA encontrado para uma empresa chamada Parabon Nanolabs. Essa empresa faz análises de DNA e trabalhos de genealogia genética. Com isso, eles conseguem traçar ascendências do dono desse DNA, características e até construir uma possível imagem de como era esse cara. Foi assim que eles conseguiram identificar que o dono daquele DNA tinha ascendência italiana. Uma profissional dessa empresa conseguiu chegar até uma pequena cidade lá na Itália, chamada Gasperina. O dono daquele DNA encontrado nela tinha alguma ligação com pessoas dessa cidade. Identificaram também o tom de pele dele, o tom do cabelo e até a cor dos olhos. Com tecnologia avançada, eles fizeram uma imagem e essa imagem foi divulgada. E ela mostrava como esse cara se parecia quando ele tinha 25 anos de idade e também de como ele possivelmente estava ao redor dos 65 anos de idade. A polícia pegou essas imagens e todos os dados e fez uma extensa pesquisa atrás de pessoas que moravam naquela região, lá em Lancaster, com essa ascendência. Eles foram atrás de documentos antigos e identificaram que na região tinha um pouco mais ali de 2.500 pessoas morando com essa ascendência em comum, de uma região específica da Itália. No meio de todas essas pessoas surgiu uma de interesse, David Sinopoli, que, como eu falei aqui no início do caso, quando criança, esse cara morava a menos de 2 quilômetros da casa da Lindy e também morava perto dela em 1975. A polícia começou a rastrear os passos desse camarada e no dia 11 de fevereiro de 2022, ele tomou um café no aeroporto internacional da Filadélfia e deixou a xícara usada. Os agentes pegaram essa xícara e levaram ela para fazer a coleta da saliva e analisar o DNA. Tinham traços compatíveis, então eles trabalharam naqueles pingos de sangue secos encontrados lá na cena e depois de muito trabalho, bateu. O DNA encontrado lá naquela roupa íntima da Lindy era do David Sinopoli. Ele foi preso em casa mesmo e mandado para uma prisão sem fiança. O julgamento foi lá em outubro de 2023, ele se declarou culpado, assumiu tudo e foi condenado a uma pena de 25 a 50 anos de prisão. O que para o juiz responsável pelo caso é quase uma prisão perpétua, já que ano passado ele estava com 68 anos de idade. A família desse David ficou sem acreditar nisso, ele já era casado há 36 anos, ele tem 3 filhos e a esposa disse que ela nunca imaginou que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ele nunca tinha demonstrado nada nesse sentido. E uma grande pergunta fica aí nesse caso, que é o motivo desse cara ter feito isso. Apesar de ele ter confessado, não tinha nenhum motivo, foi por pura maldade. Depois do abuso que ele cometeu, ele simplesmente terminou com o futuro dessa moça. Provavelmente por ela ter tentado se defender. A família da Lindy, principalmente o meio-irmão dela, ficou muito aliviado que depois de 48 anos a justiça foi feita graças a esses avanços aí de tecnologia. Bom, esse é o caso de hoje. Não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa teu like aqui embaixo, me ajuda bastante e até o próximo caso.